Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês sobre o processo, documentação e valores de casar com um americano aqui no Brasil. Muitas de vocês me pediram pra fazer esse vídeo, então decidi vir aqui fazer. Assim eu posso ajudar muitas outras meninas, casais, enfim, que estão passando pelo mesmo do processo de casar aqui no Brasil. Por ser nacionalidades diferentes, é um processo um pouco diferente do que um casamento convencional de duas pessoas da mesma nacionalidade, tipo um brasileiro com um brasileiro. Gente, tá fazendo barulho, mas é a cadeira. Então, gente, vamos lá que eu vou contar assim, passo a passo pra vocês, valores, as documentações que vocês vão precisar e tudo mais, tá bom? Então esse vídeo eu espero que seja de muita ajuda pra vocês, porque queria eu ter um vídeo assim com tantas informações legais no meu comecinho do meu processo. Eu e Nick nos casamos no dia 11 de setembro, mas a gente começou com o processo lá no comecinho de agosto, a gente já começou. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir no cartório da sua cidade ou da cidade que você for se casar, e você tem que pedir uma folha com os documentos que precisa para casar com um americano. Eu acredito que outras nacionalidades também seja um processo um pouco parecido. Então, você pede essa lista de documentos e você vê o que você já tem. Se o americano está residente aqui no Brasil, você já vê o que ele já tem. E você vai ver o que você vai ter que correr atrás. Muitos cartórios aqui do Brasil, gente, pedem a certidão de nascimento do americano apostilada. O Nick já estava aqui no Brasil desde uns meses, a gente não imaginava que a gente ia casar aqui no Brasil, então ele não trouxe apostilada, a gente não se preparou para isso quando ele veio pro Brasil. Mas o meu cartório também nos deu alternativa, por isso que eu falo, a gente tem que conversar, porque às vezes você tem uma alternativa que é mais fácil de fazer. E ir no consulado e conseguir um atestado consular assinado pela Consul, e que no atestado tem filiação, tem data de nascimento, é lugar que nasceu, enfim. É um atestado emitido pelo consulado americano que fica no Brasil. Então esse foi um dos documentos que eles pediram, que daí a gente não ia precisar mandar apostilar a certidão de nascimento dele. Porque para apostilar a certidão de nascimento teria que ser lá nos Estados Unidos, e aí seria um processo um pouco mais demorado, porque tem que mandar no Brasil para usar a certidão original. Então, se você conversar com o seu cartório e ver se um atestado consular eles aceitariam, isso vai te poupar muito tempo. Bom, gente, então voltando. Basicamente, esse é o documento, assim, mais diferente, que vai ser a certidão de nascimento do americano, apostilada, e também vai ter que ter uma tradutora juramentada no dia da apresentação dos documentos, que geralmente é uns 15 dias antes do casamento, pelo menos aqui na minha cidade, e também no dia do casamento, se o americano não for fluente em português, mas geralmente tem que ser um fluente, assim, bem fluente. No dia que a gente foi pra ver a documentação, o cara lá do cartório perguntou se ele falava português, e eu falei que ele falava, assim, o básico, ele conseguia se comunicar comigo, com a minha família, e daí ele pediu pra conversar com o Nick, só que esses termos, assim, o Nick não entendia, né, termos usados em casamento. Então, foi exigido um tradutor juramentado. Esse tradutor juramentado, gente, é muito fácil de conseguir lá no site da JuSesp. Se eu não me engano, vocês conseguem, vocês colocam por região e vê a mais perto aí de vocês. Eu tenho a minha tradutora juramentada, que faz tudo pra mim quando eu preciso de traduzir documentos e tudo mais. Se vocês quiserem, me chama lá no Instagram que eu posso mandar o número dela pra vocês, tá bom? Então, gente, fomos pro consulado. A gente mora em Tietê, mas o consulado fica em São Paulo. A gente foi pro consulado, é super fácil. A gente agendou 2 dias antes, né, o horário certinho. E daí a gente foi, tem que pagar, tá? É R$250. Acho que é um pouquinho mais, na verdade, porque é $50, mas o dólar não tá... O dólar tá meio quebrado, né? Então é um pouquinho mais de R$250. Também é super fácil, né? O Nick foi lá, ele conversou não sei se é com a Consul ou com um funcionário lá do consulado, pede as informações e tudo mais. Perguntam se ele está fazendo isso pela vontade dele ou por alguma pressão e tudo mais. Então é super, super tranquilo, tá, gente? O consulado. Eu achei bem tranquilo mesmo essa parte. A gente voltou com o atestado consular aqui pra minha cidade e daí a gente levou pro cartório. Aí eles têm alguns dias pra eles verem a veracidade do documento, né? E pra ver se eles vão realmente aceitar.
Se não aceitar, é uma pena, porque daí a gente ia perder os R$250 que a gente tinha gastado, mais o dinheiro para ir para São Paulo, para ir no consulado. E teríamos que correr atrás da certidão dele apostilada. Mas, graças a Deus, em 3 dias, assim, o cara do cartório ligou pra mim e falou que eles iam aceitar o atestado consular. Uma dica que eu dou pra vocês, gente, quando for no atestado, eles vão emitir um comprovante de pagamento. Também leva esse comprovante de pagamento, porque o atestado em si, ele é bem simples. Então, é um atestado que é, tipo assim, a pessoa vai ter que realmente estudar pra ver a veracidade. Não tem nenhum número, assim, de certidão, nada. É só atestado com a assinatura da Consul e o carimbo do consulado. Então, faça assim, ó, gente, guarda o comprovante, tá? Guarda também o comprovante de agendamento que você teve, daí você deixa tudo lá com o seu cartório, pra eles verem que é verídico mesmo, né? Que é de verdade, que você não falsificou nada. Gente, aqui na minha cidade não tem nenhum tradutor juramentado de inglês, tá? Se eu não me engano tem de espanhol, mas de inglês não. Então eu consegui essa minha tradutora, que até hoje, assim, eu trabalho com ela, que ela é de Piracicaba. Então, na apresentação de documentos, ela tem que estar presente. Então, eu vou falar de valores, porque ela teve que cobrar também, né, o deslocamento dela, mas eu pesquisei com outros tradutores também, o preço é praticamente o mesmo, tá? Cada dia que ela viesse era R$563, se eu não me engano, 553, 563. Então, ao todo ficou 1.100 e pouquinho. Então, veio na apresentação dos documentos, tem que ter as 2 testemunhas, a tradutora juramentada ou o tradutor juramentado, os noivos, claro. E também, assim, é super fácil, vai fazer perguntas, a tradutora vai traduzir pra ele vai responder. É a mesma coisa de uma apresentação de documentos normais pra outro casamento. A diferença é que vai ter a tradutora lá traduzindo tudo. Outra coisa, gente, é que o passaporte tem que estar em dia, tá bom? O seu noivo, sua noiva aí tem que estar legalizado aqui no Brasil. Eu e Nick não nos atentamos muito a isso, e daí quando a água bateu na bunda, né, a gente teve que correr atrás. A gente foi pra Polícia Federal, que é o órgão que cuida dessa parte de imigração aqui do Brasil. A gente falou da situação, a gente teve que pagar uma multa, porque já fazia alguns dias que o Nick tinha passado do prazo, né, que daí ele começa a ficar ilegal no Brasil. E eles nos deram um prazo de dias, assim, pra gente poder casar. Então, eles nos deram um papel, né, a gente paga a multa, coloca o comprovante junto, e nos deram um papel que naquele prazo o Nick poderia exercer qualquer atividade civil, casar, trabalhar, qualquer coisa aqui no Brasil. Então, fazendo isso, ele acabou se legalizando com a Polícia Federal. Se provavelmente o passaporte não estiver legalizado, não tem como fazer o casamento. Mas acho que vocês vão tomar cuidado com isso, né? Enfim, gente, aí foi, né, a tradutora, e no dia do casamento a tradutora teve que vir também. É um casamento normal, mas tudo que o juiz fala, a tradutora traduz, né? Enfim, então, basicamente é isso. De documentos diferentes que a gente teve que ter, foi um atestado consular ou uma certidão de nascimento apostilada e uma tradutora juramentada. A gente já traduziu a nossa certidão de casamento, porque é o nosso documento, e para mostrar nos Estados Unidos precisa estar traduzida e juramentada, com selo juramentado, tá bom, gente? Então, assim, não vai você querer traduzir, porque não vai rolar. E a tradução ficou cerca de 150 com o valor para ela enviar pra minha cidade, porque eu queria ter com o carimbo certinho, o adesivo, do que só no digital. Então, gente, basicamente assim, o processo não é um bicho de 7 cabeças, não é nada assim que vai tirar sua paz, talvez tire um pouquinho pra conseguir os documentos, mas nada muito difícil. É um processo mais caro, porque os nossos gastos foi 400 e pouco, assim, do casamento em si, que é um valor que eles cobram pra todo tipo de casamento, né? É um valor fixo. 1.000 e pouco da... 1.100 e pouco da tradutora, mais de 250 reais do atestado consular. Acredito que também ficaria o mesmo valor para apostilar, porque eu acredito que tem um valorzinho assim. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu tentei responder, assim, em cima das perguntinhas que eu recebi lá no Instagram, que pra quem não sabe, meu Instagram é @JuliaHancock, Julia com 2 A, tá bom? Eu sempre deixo aqui pra vocês, aqui embaixo, o meu Instagram, o Instagram do Nick.
Eu também ajudo bastante meninas que me chamam lá no Instagram, tá bom? Com algumas dúvidas, então pode me chamar lá, que quando eu tiver um tempinho eu vou responder você e a gente pode conversar sobre todo esse processo, porque eu acho assim que meu propósito é ajudar pessoas e quanto mais eu puder ajudar, mais eu vou ficar feliz. Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e tchau!